Olá, está no ar o Espaço e Comunidade. É hora de saber um pouco mais da sua cidade e saber da cultura existente aqui. E hoje vamos falar de um assunto maravilhoso. Vamos falar sobre a escritora. Professora, jornalista, escritora e, acima de tudo, apaixonada pela vida. Esta é a escritora Vânia Coelho. Iniciou sua carreira por volta de 1992 e já tem 4 livros lançados. E um deles é o livro Costureira dos Malditos. E para o nosso bate-papo ficar ainda melhor, estou recebendo ela, Vânia Coelho, aqui no nosso estúdio. Vânia, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. O prazer é meu, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Vânia, conta um pouquinho pra gente como é que começou essa vontade de você ser escritora. Bom, começou desde muito pequena, porque eu era uma leitora muito assídua, uma rata, aliás, rato, né, de biblioteca, e eu gostava muito de ler. Mas, assim, a ideia de escrever mesmo, ela veio com o mestrado. No mestrado, até mesmo um pouquinho antes, mas eu vou falar do mestrado. No mestrado, eu passei a escrever muitos artigos, né? E à medida que eu escrevia os artigos, eu fui tomando gosto pela escrita. E depois teve a minha tese de mestrado, né? Também teve as minhas monografias, tanto no pós como na graduação. E a partir do momento que a minha tese de mestrado foi publicada, eu gostei disso. Aí eu falei, caramba, a gente estuda, a gente lê, né? Pesquisa, coloca num livro os resultados dessa pesquisa e depois você tem os frutos. E a partir daí eu peguei gosto pela escrita também. E há quanto tempo você atua nessa área? Bom, o meu primeiro livro ele é de 96, eu comecei a escrever por volta de 92. Então, vários artigos meus foram publicados em revistas, nas universidades que eu estudava. E depois saíram em outras revistas também. Tem uma revista, acho que era do Diário Popular, que saíram vários artigos meus também, e muitas revistas. Então, por volta de 1992, né, eu começo a ter os meus artigos publicados. E o primeiro livro veio em 1996. Muita data. E quais são, então, já que a gente começou a citar sobre livros, quais são os livros lançados, seus livros? Bom, eu tenho, o primeiro foi Ritos Encantatórios, que foi uma pesquisa que eu fiz sobre as bruxas, sobre as chamadas bruxas. Ritos Encantatórios fala dos elementos que as bruxas utilizam, né, para lançar os seus sortilégios. E aí eu entrevistei muitas bruxas e é claro que no final do livro eu disse que elas não existem, né? Nossa, interessante esse livro. Tá, então esse foi o primeiro livro lançado. Tá, os outros foram? Aí depois eu entrei num caminho meio teórico e eu escrevi um livro sobre linguística, porque eu tinha estudado na USP, olha a bagunça que eu estou fazendo, com muita universidade, muitas datas. Eu tinha estudado na USP linguística e eu lecionava linguística e os alunos não entendiam. Professora, quem que é esse Saussure? Quem que é esse Roland Barthes? E aí, por fim, eu acabei escrevendo um livro sobre linguística. Então, o meu segundo livro, ele se chama Aspectos Teóricos da Linguística. Tá, aí vem o terceiro livro. O terceiro é História e Resistência, que é um livro que eu fiz junto com professores do curso de História da UNG e da USP. Né? E o capítulo que eu escrevo, que é um capítulo inteiro, é chamado A Mulher na Idade Média. Bacana. Então, o quarto livro, Costureira dos Malditos. Costureira dos Malditos. Esse queria que você contasse um pouco pra gente. Costureira dos Malditos, assim, né? Eu acho que todo mundo de médico e louco tem um pouco e de poeta também. Eu tinha umas poesias engavetadas e aí de vez em quando eu colocava no blog, eu mostrava para alguém, né? E as pessoas falavam, nossa, mas que poesia bonita, nossa, que poesia legal. E eu tinha várias poesias. E aí os próprios colegas começaram a falar, por que você não publica? Falei, mas eu vou publicar isso daqui, eu não sou poetisa, né? Isso aqui, comecei a conversar. Não, eu gostei. Bom, aí começou assim. Um gostou daqui, o outro gostou dessa, o outro gostou daquela, o outro gostou dali, e eu acabei publicando. Aí eu fiz uma antologia dessas poesias, né? E aí eu falei, e agora que nome que eu dou? Não tinha um nome. Aí eu queria achar um nome muito assim,
que pudesse representar todas aquelas poesias, porque as poesias, ô Rodrigo, elas eram voltadas para as pessoas que a sociedade não aceita, né? Como o negro, o homossexual ou a mulher. Porque a mulher tem, né? Eu que estudei a mulher na Idade Média, Olha. né? Que o homem sempre quis acabar com a mulher. Parece assim, homem adora a mulher, mas depende. O homem da Idade Média não gostava. Os homens da Igreja Católica no início da Idade Média também não gostavam, né? E por algum sinal, por algum motivo que eu desconheço, quer dizer, que eu até conheço, porque é político e é econômico, né? Por que alguém quer matar o outro, se não pelo poder? É político e é econômico. Mas assim, eles acabaram por tentar exterminar a mulher da sociedade. Então, muitas mulheres foram degoladas na Idade Média, outras foram queimadas, isso se prolongou para os séculos seguintes. E, a partir daí, eu escrevo Costureira dos Malditos, né? Mostrando como essa mulher que a sociedade não aceitou, aquele homossexual que a sociedade não quis, aquele negro que a sociedade quis queimar, né? Ele está de volta gritando, ele está costurando os malditos. É super interessante. E sabe assim, fora pelo que a gente está conversando aqui, fora ser escritora, a senhora também é professora. Sou professora. Então, é professora e orientadora de TCC. Nossa, essa é a parte mais difícil. Como é que você vê? Olha, essa é a parte mais difícil. Assim, porque imagina a responsabilidade que é. Muita. Você está orientando uma série de futuros profissionais que vão estar no mercado amanhã, dando notícia, dando informação para as pessoas. Ao seu ponto de vista, como é que você vê esses futuros profissionais? Eu vejo que alguns são brilhantes. E outros eu acho que não vão trabalhar no jornalismo. É complicado, né? Eu acho que ser orientadora de TCC é bastante complicado, porque você sofre junto com o aluno, né? O aluno, ele está passando por um período de transformação e você parece mãe dele, né? Está ali junto e sofre, ele liga e eu deixo meus telefones à disposição desses alunos. Atendo na minha casa, é um período de grande produção, né? De grande produtividade. E aí, o que acontece é que o meu nome vai nesse TCC, então eu procuro fazer o trabalho, né, da melhor forma possível para que ele fique mais perto da perfeição. E os trabalhos ficam muito bonitos. Nossa, que bacana. Eu tenho trabalhos lindos, lindos, lindos. Tem aqueles que realmente, né, infelizmente, sempre tem um ou outro que... Mas os trabalhos ficaram lindos. Que bacana. Vocês vão ver. Eu vou para um rápido intervalo. Na sequência... vai ter muito bate-papo, a professora vai contar aqui pra gente também. Logo, logo vai vir um livro novo aí que ela vai contar pra gente, tá bom? Mas é muito rápido, eu vou e volto, tá bom? Não saia daí. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira pra professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas, porque achava que a vida era um porre. E apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que... eu morro de medo de altura. Borboleta! Uhul! Borboleta! Estamos de volta com Espaço e Comunidade e hoje falando sobre a arte de escrever.
E eu estou recebendo aqui no nosso programa a escritora Vânia Coelho. Bom, Vânia, dando sequência a esse bate-papo, assim, no primeiro bloco contou um pouquinho pra gente, né, desses seus livros, dessas obras, mas eu estava fazendo uma pesquisa e eu fiquei sabendo, eu queria que você contasse pra gente o que você fazia num programa chamado Almoço com as Estrelas. Me conta sobre isso. Nossa Senhora, você viajou, hein? Agora eu fui fundo. Olha, Almoço com as Estrelas, eu fazia estágio. Eu fazia estágio da faculdade. Olha. Porque naquela época, até hoje tem que fazer estágio, né? Sim. Naquela época a gente tinha que fazer estágio e eu era apaixonada por TV. Né? Depois eu acabei enveredando a minha especialização para redação, para impresso, mas eu era apaixonada por TV. Só que, na realidade, o aluno, nessa época, em 1978, 1979, mais ou menos, que é quando eu estudei, olha que velha. Que velha horror, não, que experiente. Experiente, né? Então, nessa época, o aluno tinha que ter estágio. Algumas horas em TV, algumas horas na rádio, algumas horas no impresso. Aí eu entrei nos 3. Eu fui para Barão de Ladário, no Diário do Comércio, no Brás, e fui para TV Tupi e no mesmo prédio a rádio, no mesmo prédio. Né? E lá na TV Tupi eu fazia o que naquela época se chamava script, né? Eu fazia o diálogo dos artistas com a Lolita e o Ayrton Rodrigues. Olha. E eu era aquela pessoa chata que ficava assim, fazendo assim, ó, acabou o tempo, acabou. E se a pessoa não parasse, eu passava para o outro. Não tinha jeito, porque TV é ali, né? Não tem como. Isso é rápido. Você tem que ser muito rápida, né? E aí era muito engraçado. Eu conheci muita gente. A Lolita Rodrigues, trabalhei com ela e o marido dela. Muitas lembranças boas. Bom, falando de lembranças, quais são os momentos mais marcantes assim na sua carreira? Você pode falar assim que é um momento que te marcou? Olha, a TV Tupi foi um momento em que eu conheci muito artista. E assim, naquela época, eu achava que conhecer artista era tudo, né? Eu tirava fotografia com todos. E aí eu achava que era tudo. E um dia eu conheci uma artista que eu esqueci o nome dela, mas que ela fazia o papel na Rede Globo de Catifunda. Nossa. Depois pesquise sobre ela. Catifunda. Ela usava um saião, fumava charuto, usava um boné, falava cheia de gíria, né? E aí eu estava conversando com ela e ela estava falando que tudo aquilo era uma ilusão, que as pessoas dali, elas eram ou felizes ou infelizes, não porque eram artistas, porque o ser humano ou é feliz ou é infeliz. E contou algumas coisas da carreira dela. E experiência de vida, eu acho que isso foi alguma coisa que me marcou, porque eu consegui dividir bastante, né, o que era aparência do que era essência. Eu acho que eu comecei a dividir aí. Olha. E outra coisa? Agora teve tantas outras coisas marcantes na minha vida. Tantas coisas. Com relação a ser professora, eu tive momentos maravilhosos, né? No Diário do Comércio, o Diário do Comércio era chato. Eu não tenho nenhum momento maravilhoso ali. Ali era muito chato. Não tinha um ambiente de redação gostoso. Também era o Diário do Comércio, o Jornal de Comércio. Imagina. Era chatinho, mas eu fiz estágio e ali ainda ganhava um dinheirinho. Né? Que bacana. Professora, também a gente pode parar para olhar um pouquinho essas notícias de hoje. Tá? O seu lado jornalístico. É notícia de morte, brigas, país um contra o outro. Como é que você, sendo jornalista, observa tudo isso? Nossa. Eu observo que a minha experiência que eu tenho de essência e de aparência, né, faz com que eu veja o que está acontecendo mesmo, porque o mundo é alguma coisa que está desse jeito, um querendo o poder do outro e te passando uma rasteira, né? Por isso os conflitos, por isso as guerras, porque o poder sempre atraiu desde a época do Império Romano. Né? Vou pegar aquele país ali, vou massacrar e vou ficar com o poder dele, depois do outro, e poder é alguma coisa assim que não, né? Você não se satisfaz, você sempre quer mais. Então eu acho que essa é uma realidade. Como a mídia passa é uma outra. Como eu vejo, eu costumo separar o que é a essência, o que é a aparência, o que é a mídia correta e o que é aquela mídia sensacionalista.
Eu costumo separar. Aí eu fico um pouco menos tranquila. Ou eu fico desesperada. Depende, né? Entendi. Porque aí se você vê uma realidade e fala, nossa, gente, sabe? Olhando, de fato, eu estou vendo que aquilo está acontecendo. Aí você entra em desespero. Ou você fala, não, a mídia exagerou, e você fica um pouco mais tranquilo. Mais tranquilo. É. Você tem esse filtro, né? Você ganha esse filtro com o tempo. Interessante. E agora a gente vai fazer algo diferente aqui no programa, tá? Bom, uma escritora tem ideias fantásticas, pensamentos maravilhosos. Então, olha, eu tenho algumas palavras, eu vou jogar uma palavra, você vai me falar o que vem na sua cabeça. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Amor. Ai. Compromisso. Compromisso? Contemporâneo. Contemporâneo, a união do antigo com o moderno. Paz. Algo que ninguém consegue. Verdade. E quando você falou amor, eu falei compromisso, compromisso no sentido ruim mesmo, né? Para mim, amor é algo a mais, mas o amor que está por aí é uma cobrança. Esse amor eu tô fora. Uma cobrança. Uma cobrança infinita, né? Felicidade. Ai, meus filhos, meus netos, meus pais. Harmonia. A harmonia, eu acho que é o meu dia com os alunos. Eu curto demais esses alunos. Eu acho que eles também me curtem, né? E a cada ano eu tenho uma amizade a mais, conheço novas pessoas, pessoas diferentes que vão me ensinar, né? Eu sou professora, mas eu aprendo mais do que eu ensino. Família. Família é meu eixo. Família é meu eixo. Minha preocupação hoje também, mas meu eixo. Tranquilidade. Ai, uma cerveja gelada, um livro que acabou de